Oi, criança, aqui é a Tia Van, novamente, trazendo uma história bíblica para vocês. E o texto que nós vamos decorar hoje se encontra lá em Hebreus, capítulo 9, o versículo 22, a parte B. Fala assim: com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purifica com sangue. Sem derramamento de sangue, não há remissão. Remissão é o mesmo que perdão. Então, a gente pode ler assim: e sem derramamento de sangue, não há perdão. Sem derramamento de sangue, não há perdão. Ou seja, para que eu e você fôssemos perdoados dos nossos pecados, o Senhor Jesus, o Filho de Deus, teve que morrer na cruz e derramar o seu sangue precioso para que o nosso pecado fosse pago. Lembra da história que a Tia Van contou? Quando Deus criou todas as coisas, fez Adão e Eva, constituiu a primeira família, Deus falou para eles cuidarem daquele jardim, né? Mas acontece que eles desobedeceram ao Senhor, comeram da árvore que não podia comer. E aí, os seus pecados teve uma consequência. Todos os nossos pecados têm consequências, né? O Senhor expulsou eles do jardim. E depois que eles saíram do jardim, eles tiveram 2 filhos, Caim e Abel. O primeiro filho foi o Caim, que significa ganhei do Senhor, o Senhor me deu. E logo depois veio outro menininho, Abel. Com certeza Eva deve ter explicado para os meninos sobre o jardim que Deus fez, sobre como tudo lá era maravilhoso, sobre a desobediência, o pecado que fizeram com que eles saíssem, fossem expulsos do jardim. Eva também explicou para os meninos que quando eles pecaram, o Senhor Deus teve que sacrificar um animalzinho, derramar o sangue daquele animalzinho, e aquele animalzinho já representava o Senhor Jesus, que viria mais tarde para morrer na cruz pelos nossos pecados. Com aquele pelo do bichinho foi feito roupa para eles, né? E aí, toda vez que a família ia sacrificar, pedir perdão a Deus pelos seus pecados, com certeza Adão e Eva mostravam para os meninos como deveria ser feito. Deveria ser com um animalzinho sem nenhum defeito, sem nenhuma mancha, perfeito, que representava o Senhor Jesus, que morreria mais tarde pelos pecados. Eles sabiam que eles necessitavam da salvação e que sem derramamento de sangue não há perdão. Então os meninos cresceram aprendendo a palavra de Deus, assim como muitos de nós que vamos para a igreja, aprendemos muito da palavra de Deus. E aí, quando eles cresceram, chegou a vez deles fazerem o sacrifício deles. Eles escolheram as profissões que teriam. Abel escolheu ser pastor de ovelha e Caim escolheu ser agricultor, cuidar da terra, das plantas, das frutas. Quando eles começaram a levar o seu sacrifício para Deus, Caim, ele escolheu as melhores verduras, os melhores legumes, as melhores coisas produzidas pela terra. Opa! Mas foi isso que Deus havia ensinado? Não, né? Deus ensinou, e com certeza Adão e Eva também explicaram para ele como deveria ser. Que teria que ser um animalzinho, sem nenhuma marca, que representaria o sangue de Jesus, que viria mais tarde para morrer na cruz pelo seu pecado. Abel, pelo contrário, fez exatamente aquilo que ele aprendeu com seus pais. Escolheu o melhor animalzinho, o mais bonitinho, o mais perfeito. E sabe o que aconteceu? O Senhor
se agradou da oferta de Abel e não aceitou a oferta de Caim. Caim ficou com muita inveja do irmão, mas ele deveria ter feito o que é certo, né? Ele sabia o que era o certo. Muitas vezes nós também sabemos o que é certo e sabemos o que é errado, mas a gente escolhe fazer o que é errado. Naquele momento, Caim resolveu fazer o que era errado. Ele ficou com tanta raiva do irmão que ele matou o próprio irmão. Depois que ele matou o irmão, ele se escondeu. Mas alguém pode se esconder de Deus? Não, né? O nosso Deus é onipresente. Isso significa que Ele está presente em todos os lugares. Pois é. E o Senhor, Ele encontrou o irmão ali, ó, envergonhado pelo que ele fez. Isso nos ensina muito, né, gente? Essa história é uma história verdadeira, mas que nos mostra que o sangue do Senhor Jesus Cristo é o único capaz de nos purificar de todo o pecado. Nós, assim como Caim, somos pecadores também. Muitas vezes nós sabemos o que é certo, o que é errado e preferimos fazer o que é errado. Muitas vezes nós sentimos inveja, nós criticamos as pessoas que andam no caminho certo, mas nós precisamos sempre recorrer à palavra de Deus e entender que ela é o manual para as nossas vidas e que sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Por isso, nós precisamos gravar no nosso coração o que está escrito em Hebreus 9:22. Sem derramamento de sangue, não há perdão de pecados. Jesus Cristo, Filho de Deus, morreu na cruz por você, para que o seu pecado fosse perdoado. Se você já aceitou o Senhor Jesus como seu Salvador, você precisa conhecer cada vez mais da Palavra de Deus. Colocar essa palavra no seu coração. A palavra de Deus diz: guardo a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Quanto mais você conhece da palavra de Deus, mais você fica próximo de Deus, né? E se afasta do pecado. E o que a gente quer? Ficar perto, perto de Deus eu quero andar. Perto, perto de Deus eu quero andar. Perto, perto de Deus eu quero andar, eu quero ser parecido com Jesus.